Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A mitologia egípcia é um campo fascinante e complexo de estudo, repleto de deuses e deusas, contos de criação e lendas de vida após a morte. Originada na Antiguidade, por volta de 3100 a.C., com a unificação do Alto e Baixo Egito, a mitologia egípcia é uma parte integral da história da civilização egípcia. Os egípcios antigos acreditavam em um panteão de deuses e deusas, cada um com seu próprio papel e responsabilidade. Entre os mais conhecidos estão Ísis, a deusa da magia e da maternidade, Osíris, o deus da vegetação e do além, Horus, o deus do céu e da realeza, e Anubis, o deus da mumificação e do além. A mitologia egípcia também é famosa por suas histórias de criação. Segundo uma das versões mais populares, o mundo foi criado a partir das águas primordiais do caos por Atum, o deus Sol. Ele criou Shuar e Tefnut umidade, que por sua vez deram origem a Geb terra e Nut céu. A crença na vida após a morte era um aspecto fundamental da religião egípcia antiga. Os egípcios acreditavam que, após a morte, a alma passava por uma jornada para alcançar o Dua, ou o submundo, onde seria julgada por Osíris. Se fosse considerada digna, a alma poderia continuar sua existência no além em um estado de felicidade eterna. A mitologia egípcia deixou um legado duradouro na forma de templos e monumentos magníficos, textos religiosos, rituais e obras de arte. Continua a fascinar estudiosos e entusiastas da história até hoje, oferecendo uma visão profunda da rica e complexa cultura do Antigo Egito. Mas quais são os deuses mais importantes da mitologia egípcia? 1. O Ra-Ur-Ré. O deus do sol era uma das divindades mais adoradas no Egito Antigo. É frequentemente retratado com a cabeça de um falcão e um disco solar acima dela. 2. A Ísis. Era a deusa da maternidade e da magia. Era conhecida por sua sabedoria e poderes mágicos, e era frequentemente invocada para proteção e cura. 3. O Osíris. Era o deus da vegetação e do além, o juiz dos mortos e o rei do submundo. Era o marido de Ísis e pai de Horus. 4. O Horus. Era o filho de Ísis e Osíris. Horus era o deus do céu e da realeza. É frequentemente retratado como um falcão ou como um homem com a cabeça de um falcão. 5. O Anubis. O deus da mumificação e do além, Anubis era responsável por guiar as almas dos mortos através do submundo e presidir o julgamento de suas vidas. 6. O Sete. O deus do caos, da violência, das tempestades e dos desertos, Sete era o irmão de Osíris e o tio de Horus. É conhecido por assassinar seu irmão Osíris e lutar contra seu sobrinho Horus pelo trono do Egito. 7. O Toto. O deus da sabedoria, da escrita, da música, da magia e do tempo. Toto era frequentemente retratado como um homem com a cabeça de um ibis ou de um babuíno. Estes são apenas alguns dos muitos deuses e deusas da mitologia egípcia, cada um com seus próprios papéis e histórias únicas. A adoração a essas divindades formava uma parte crucial da vida religiosa e cultural no Antigo Egito. Mas como eram os templos dedicados a esses deuses? Os templos egípcios eram edifícios construídos para o culto oficial dos deuses e para celebrar os faraós do Antigo Egito. Eram vistos como a casa dos deuses ou reis a que haviam sido dedicados. Veja agora alguns templos dedicados aos seus deuses. 1. Templo de Luxor. Foi construído por volta de 1400 a.C. e era conhecido como o Santuário do Sul na língua egípcia. 2. Templo de Horus em Edfu. Localizado na margem oeste do rio Nilo, em Edfu, Alto Egito, foi dedicado ao deus Horus. 3. Templo de Kon-Ombo. É um templo duplo dedicado a dois deuses egípcios, Sobek e Horus, e está localizado na cidade de Kon-Ombo, no governo de Aswan, Alto Egito. 4. Templo de Dendera. Está localizado a cerca de 2,5 km a sudeste de Dendera, Egito. O edifício principal do complexo é o Templo de Hathor. 5. Templo de Karnak. Este complexo de templos, comumente conhecido como Karnak, compreende uma vasta mistura de ruínas de templos, capelas, postes e outros edifícios próximos ao Templo de Luxor, no sul do Egito. 6.
Templo de Abidos. O Templo de Seti, também conhecido como o Grande Templo de Abidos, é um dos principais locais históricos do Egito. O templo foi construído pelo faraó Seti. 7. Templo de Hatshepsut. É um templo mortuário, construído durante o reinado da mulher faraó Hatshepsut, da 18ª dinastia do Egito. 8. Templos de Abu Simbel. É formado por 2 templos construídos pelo faraó Ramsés II, um dedicado a si mesmo e outro para sua esposa favorita Nefertari. Mas qual é a importância dos relevos e inscrições nos templos egípcios? Os relevos e inscrições nos templos egípcios desempenhavam um papel crucial na expressão da cultura, da religião e da história do Antigo Egito. Veja agora algumas de suas principais funções. 1. Os registros históricos. As inscrições e relevos serviam retratando eventos importantes, rituais religiosos e conquistas militares. 2. As expressões religiosas. Os relevos e inscrições eram usados para registrar rituais religiosos e mitos. Retratavam cenas da vida após a morte, deuses e deusas, e interações mitológicas. 3. A decoração. A forma mais importante de decoração nos templos egípcios era o relevo. Estes relevos se tornaram cada vez mais dominantes com o tempo, até o ponto em que, nos templos dos períodos mais tardios, todos os tetos, colunas e vigas eram decorados por eles. 4. O sagrado. Os hieróglifos eram considerados sagrados pelos antigos egípcios e eram usados em templos, monumentos e até mesmo em objetos cotidianos, como joias e amuletos. 5. A educação. As inscrições e relevos serviam como uma forma de educação, transmitindo histórias, leis e princípios religiosos e culturais para gerações futuras. Mas como eram projetados os túmulos de hipogeus no Antigo Egito? Eram túmulos subterrâneos, escavados nas rochas. Geralmente nas proximidades de rios ou encostas de montanhas eram destinados a servir de sepulcro ou cripta, sendo uma prática comum durante o período pré-cristão. Os hipogeus eram utilizados principalmente para o sepultamento de membros da nobreza. Durante o Antigo Egito, os hipogeus tornaram-se mais elaborados e sofisticados. Faraós egípcios, como Tutancâmon e Ramsés II, foram enterrados em hipogeus ricamente decorados, com pinturas murais, esculturas e tesouros valiosos. Eram projetados para proteger os corpos contra saqueadores. Os túmulos eram as mastabas, feito com laje de pedra ou tijolo. Os hipogeus eram túmulos feitos na rocha, próximo às barrancas do rio Nilo, e as pirâmides, túmulos reais compostos por uma cripta, corredores de ventilação, câmara do rei, corredores secretos, galerias, passagens falsas no intuito de evitar saques. Os hipogeus desempenhavam um papel importante na cultura funerária do Antigo Egito, refletindo as crenças religiosas e práticas de mumificação da sociedade egípcia. Mas como era o processo de mumificação no Egito Antigo? Era uma prática complexa e altamente ritualística, que envolvia várias etapas meticulosas. Veja agora os principais passos desse processo. 1. A remoção dos órgãos. Eram retirados através de um corte no abdômen, os órgãos internos eram removidos. Incluía o fígado, o intestino, os rins e o estômago. O coração era considerado o guia para outra vida, então era mantido no corpo. 2. A remoção do cérebro. Era retirado através do nariz com um gancho de metal. 3. A secagem do corpo. Após a remoção dos órgãos, o corpo era seco com sais e resinas. 4. O enfaixamento. Depois de seco, o corpo era enfaixado com linho. Durante o enfaixamento, amuletos eram colocados entre as camadas de faixas para proteger o morto, na sua jornada para o além. 5. O ritual de abertura da boca. Era um ritual que reabria os olhos, a boca e os ouvidos do morto, permitindo-lhe ver, comer, beber e ouvir no além. 6. Sepultamento. O corpo mumificado, colocado em um sarcófago, e enterrado em um túmulo, junto com pertences pessoais, e tesouros para serem usados na vida após a morte. A mumificação era uma prática comum no Egito Antigo, para preservar os corpos dos mortos para a vida após a morte. Acreditava-se que a preservação do corpo era essencial para garantir uma passagem bem-sucedida.